Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios dois convidados especiais. Eu quero aqui dar as boas-vindas ao Tenente Jonas e também ao Sargento Copini, ambos lotados no 15º Batalhão de Polícia Militar em Canoas. Senhores, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Agradecer a ti pelo convite. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui representando hoje, nesse caso, nesse teu podcast, a Rocan. Sou o Tenente Jonas, integro hoje a Força Tática do 15 BPM de Canoas. Sou um dos oficiais que está à frente da companhia. A companhia de Força Tática hoje ela possui dois pelotões, o pelotão de patrulhas e o pelotão de Rocan. Então hoje a gente está aqui para falar sobre Rocan. Eu possuo o curso de especialização em Força Tática, sou o Águia 137 da Brigada, possuo o curso de multiplicador de APH também, entre outros, enfim. Mas já deixo bem claro para ti, para todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que a minha especialidade não é Rocan. O expert no assunto aqui é o Sargento Copini, né? E a minha participação se dá justamente por isso, por estar à frente hoje da companhia, né, junto com o capitão, enfim, somos eu e o capitão, os dois oficiais da companhia. Então o nosso papel hoje na companhia de Força Tática, ele se restringe à questão de gestão de risco, integração entre as patrulhas e Rocan, análise de emprego, e obviamente compor também com eles essa atividade tão importante, né, que nós temos hoje na Brigada Militar, que no caso do 15 BPM é a 5ª Companhia de Força Tática. Perfeito. Então, Sargento Copini, fica à vontade também para te apresentar para a nossa audiência, para aqueles que ainda não te conhecem. Tudo bem, Douglas? Sou o 2º Sargento Copini, sou comandante do pelotão de Rocan do 15 Batalhão de Canoas. Então, eu tenho minha trajetória desde 2008, já em função de motocicleta ali, quando eu servi a Força Aérea. Então, quando eu ingressei na Força Aérea, eu já participei ali, já fiz o curso, já integrei o pelotão de motociclista da aeronáutica ali. Posterior eu passei no concurso da brigada. Quando era aluno lá no curso, ainda eu vi os caras da Rocan lá trabalhando e nos auxiliando nos estágios ali, e eu já fazia contato com eles, tentando aquela vaguinha lá, tentando entender como é que funcionava esse serviço deles, né? Então a gente só olhava vídeos no YouTube, alguma coisa ali, mas de fato, o conhecimento de como que funciona a atividade, como que funcionava a atividade, né? Hoje é mais fácil a gente ter esse conhecimento, mas não se tinha na época. Lá em 2012, quando eu entrei na Brigada, então já tem um tempinho de experiência aí na Brigada Militar. E fui me voluntariando com eles, conversando, tentando entender ali, até que quando me formei ali, eu fui convidado a participar do pelotão. E desde então, ali, desde 2012, 2013, né? Quando deu a formatura, fiz o curso tático com motos. Posterior, eu fiz o curso de batedor motociclista pelo Exército, daí, mas já na Brigada. E seguindo no pelotão, sempre na função de motociclista, né? Então, me especializando, tentando... E o cara que começa nessa função de moto ali, é difícil o cara sair. O cara que gosta, é difícil o cara sair, né? E então, 2021, eu fiz primeiro curso de Força Tática. Então, sou o Águia 4 da Brigada. Olha aí. Então, o primeiro curso de Força Tática ali, eu fui buscar esse conhecimento até com o objetivo de trazer justamente para a função de Rocan o que é pertinente, eu conseguir alterar ali o que a gente conseguia trazer para o pelotão, para os colegas, né, para a nossa segurança. E aí, 2022, eu fiz o CTSP ali, que é o nosso curso de formação de sargentos. E aí, na época, o coronel que estava no comando do batalhão lá me disponibilizou, me oportunizou eu retornar para o pelotão e aí ser de fato, desempenhar a função de comandante do pelotão, né? Sim. Então, desde 2022 ali estou à frente do pelotão. Então, nós temos um efetivo ali de 15 militares e eu sigo junto com eles na batalha diária ali para nós, buscando especialização, buscando conhecimento, sempre na intenção de melhorar sempre essa função.
Senhores, eu quero mais uma vez agradecer pela presença de vocês, por gentilmente, né, toparem o convite para estarem aqui participando do nosso podcast. Na verdade, essa é uma demanda por parte da nossa audiência. Tivemos recentemente aqui 2 boinas pretas, né, 2 policiais da Força Tática, e aí as pessoas gostaram bastante, deu uma boa repercussão à entrevista. Disse, olha, da mesma forma que tu trouxeste aí um grupamento especializado, no caso a Força Tática, agora tens que trazer a Rocan, né, falar desse importante grupamento, e o nome dos senhores foi bastante recomendado. No teu caso, praticamente todos os policiais que eu perguntei, de diferentes batalhões, quando eu dizia assim, ó, eu quero um piloto de Rocan, um cara da Rocan que realmente seja referência na área. Eu não sei se eles haviam combinado antes ou se é verdade mesmo isso que eles disseram. Cara, Copini, Sargento Copini. Poxa vida, então se eu fizer agora um podcast e não convidar o Copini, eu vou apanhar desses caras na rua. Então, estendi o convite e prontamente aí aceitou, gentilmente, né, o nosso convite. Então, agradeço mesmo a presença de vocês aqui. Eu quero começar, então, perguntando, né, de um panorama geral dos diferentes grupamentos, tá? Na realidade de Canoas, ou seja, do 15 BPM, quais são os diferentes grupamentos e onde se encaixa a Rocan dentre esses grupamentos, Tenente? Os grupamentos especializados, na verdade, eles decorrem de uma evolução, né? Da complexidade da atividade policial nossa. Então, a nossa atividade policial ela é complexa, ela tem várias especificidades, né? E ela vem evoluindo ano após ano. E com essas evoluções foi surgindo a necessidade das unidades especializadas, né? Tal qual é o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais, as PATRES, as Patrulhas Especiais, os batalhões de choque, né? As Forças Táticas, e da mesma forma as ROCANs, né? Que integram, via de regra, os batalhões, e especificamente no caso do 15 BPM, a Companhia de Força Tática, né? Então, as unidades, eu costumo dizer que as unidades especializadas, elas não são melhores do que a atividade de policiamento orgânico, convencional nosso da Brigada Militar. Muito pelo contrário, né? O que nós temos, na verdade, é por causa dessa complexidade da atividade policial, ela é mais uma ferramenta, né? Então, a Rocan, bem como a Força Tática, da mesma forma o policiamento de choque, enfim, ele é mais uma ferramenta à disposição do gestor, né? Para que ele utilize ele da melhor forma possível. Nós temos como exemplo, no nosso caso específico, nós trabalhamos hoje em Canoas, que é o 3º maior município do estado, né? São 350 mil habitantes, né? Temos 2 bairros que têm dimensões muito grandes, a Matias Velho, por exemplo, né? E o bairro Guajuviras, somados os dois, são quase 100 mil habitantes, né? Então são bairros muito grandes. Nós temos a BR-116, que atravessa Canoas em toda a sua extensão, com apenas 4 pontos de travessia de veículos, né? Então, para essa especificidade, tu precisa de uma mobilidade maior, de uma maior rapidez de chegada, né, no local de ocorrência, enfim. E é nessa complexidade de atuação que eu trago para ti que se encaixam os grupos especializados, né? Então, o comandante vai analisar a ferramenta. Esse bairro é necessário que eu coloque uma viatura de maior porte, com toda a capacidade de instrumentos de menor potencial ofensivo, né? Com granadas, com armamento mais letal, enfim. E não, aqui eu preciso de uma mobilidade maior, eu vou utilizar a Rocan. Então, decorrente dessa complexidade da nossa atividade, que possui atividade policial, né? Sim. É que se encaixam os grupamentos especializados. Então, eu costumo dizer isso, que não existe uma unidade melhor ou pior do que nenhuma. Cada uma tem a sua particularidade, né, Douglas? A sua respectiva área de atuação. Exatamente. Bom, então se a Rocan, dentre estas especializadas, é apenas uma das ferramentas que a Brigada Militar dispõe para estar justamente aí servindo e protegendo a população, afinal de contas, para aqueles que são leigos, assim como eu, o que é a Rocan? A Rocan é uma sigla. E quais são as atribuições, afinal de contas, da Rocan? A Rocan é uma sigla, né? Então nós temos a Rocan. O que ela significa? A ronda ela é parte do pressuposto ali que ela é uma ronda ostensiva com apoio de motocicletas. Ou seja, nós temos a função do policiamento ostensivo, principalmente, né? Com o emprego das motocicletas. Então, nós fizemos o patrulhamento, o policiamento ali, só que ao invés de nós utilizarmos o veículo, a viatura leve que a gente fala, né? A viatura de 4 rodas ali, a gente utiliza a motocicleta. Com isso, nós ganhamos a mobilidade, né? Que uma viatura não tem, a rapidez, principalmente em vias em locais urbanos. A gente tem um grande fluxo de veículos, então a mobilidade, principalmente no horário que tem maior fluxo de veículos, o horário diário, digamos assim, das 8 da manhã às 18 da tarde, 19 horas ali, horários de pico ali, nós temos
Canoas tem as suas peculiaridades e tem locais que um veículo ele vai demorar uns 15 minutos para atravessar de um bairro para outro. Com a Rocan, nós temos essa facilidade, essa rapidez para transpor esse local ali com 2, 3 minutos. Então, a Rocan ela é esse policiamento que faz a ostensividade, mas também, por ser mais técnico, ter uma técnica melhor, ter um treinamento, nós atuamos também na questão da repressão da criminalidade. Ou seja, assim como a Força Tática atua no foco onde tem as ocorrências de maior complexidade, que está tendo o CVLI, está tendo uma grande incidência de roubos, grande incidência de tráfico de entorpecentes, de furto de veículo, furto em veículo. Então a Rocan ela é destinada, ela é uma tropa reserva também do comando do batalhão ali, para atuar nesses pontos específicos. Então ela tem essa missão mais específica justamente para tentar combater esse crime pontual, né? Não somente a ostensividade. Então a Ronda ela tem esse viés. Às vezes a gente até confunde, que nem como tu falou ali, a questão da gente não ter o conhecimento era uma coisa que eu, um tempo atrás, também não tinha. A gente muitas vezes vê uma dupla de moto ali, o pessoal da Rocan. Não é assim como a Força Tática ela atua com uma maior complexidade, com uma viatura maior, com um emprego de maior efetivo dentro da viatura, a Rocan também ela atua dessa forma. Então, na brigada, hoje, o que nos rege ali, nós temos um manual de policiamento com motocicleta, que ele já tem até uma distinção ali de policiamento ordinário, motopatrulhamento ordinário e o motopatrulhamento tático. E a Rocan se enquadra nesse patrulhamento tático, vislumbrando essa questão de ser empregado em local específico, com uma missão específica. Já o motopatrulhamento ordinário ali, é o cara, a dupla de moto que vai atuar como se fosse uma viatura. Eles vão atuar no atendimento de ocorrência, numa questão de visibilidade. Então, missões talvez de menor complexidade, não porque eles não possam atender as outras ocorrências, mas talvez por questão de treinamento, pela questão de efetivo, que eles não vão ter um apoio. Então, a gente atua com maior efetivo na rua, a equipe é uma equipe mais composta. O nosso grupamento, dificilmente ele atua somente uma equipe. Isso falando da realidade de Canoas, né? Uhum. Dificilmente atua com somente uma equipe trabalhando no dia. Então, tem uma equipe de apoio. Então, quando um gritar na rede ali, vai chegar o apoio. Então, a gente tem essa não uma dependência, mas tem essa característica, né? Sim. Então, a Rocan é isso. Ela atua tanto na ostensividade, mas também nessas ocorrências de maior complexidade e maior atuação ali, maior necessidade, né? Não só isso também, a Rocan atua falando num contexto regional ali, nós pegarmos a questão do comando do CPC, do comando da capital. O pessoal ali dos batalhões da capital tem a Arena, tem o Beira-Rio. A Rocan daqueles batalhões ali atua muito também na questão de escolta de delegações, do próprio efetivo das delegações de times, enfim, arbitragem. Então, eles fazem bastante shows, eles fazem também essa questão de escolta, que ela foge um pouco da questão só do policiamento, né? Então, tem essa outra atribuição ali, assim como as demais. O fardamento dos senhores, por exemplo, existe alguma distinção das demais especializadas? Ou não? Claro, evidentemente, tirando ali o capacete que os senhores usam para uma questão de segurança para pilotar as motos. Hoje, por uma padronização, até nosso regulamento de uniformes ali, o motociclista, hoje, digamos, eu estou no fardamento, o nosso fardamento operacional, mas atuamos com botas de motociclistas, nós temos a jaqueta ali, que ela não é utilizada em todos os momentos ali, mas nós temos jaqueta motociclista, que então ela tem uma identidade visual, né, do motociclista, então tem essa questão, mas num contexto geral, em regulamento de uniformes hoje, todos os motociclistas que atuam na brigada, eles atuam da mesma forma, ou eles podem atuar da mesma forma, o regulamento seria o colete preto e a boina ali pela questão de padronização, né? Então, para não ficar uma motocicleta com um fardamento com colete cinza, com a cobertura cinza, então ele já é padronizado no nosso regulamento essa questão da boina e do colete preto. E em relação ao símbolo dos senhores, eu vou pedir para a nossa técnica cortar para panorâmica, vai mostrar aqui, em cima da bancada, a bandeira da Rocan.
15 BPM. Esse simbolismo aqui é de todas as ROCANs do estado ou é atinente apenas ao do 15 BPM? Não. É padronizado ou cada uma tem a sua? Não, nós não temos uma identidade do estado, né? Nós temos o nosso brevet do nosso tático com motos, nosso curso tático com motos, mas essa aqui é o nosso brasão aqui é específico do 15 Batalhão. Entendi. Então foi uma identidade que a gente criou ela há alguns anos atrás aí, e nós vemos cultivando ela ali para se manter e levar o bom nome, né? Então ela é somente do nosso município e do nosso batalhão. Então não é uma coisa geral ainda, né? Quiçá daqui a pouco se cria um brasão geral, assim como foi das Forças Táticas. Exato. Talvez se tenha uma tendência ali, que é o policiamento, o motopatrulhamento, né? Ele é uma ascensão na brigada. Então ele vai tomar um viés de complexidade de ascensão. Aí é importante a gente conhecer, agora sabemos que a ROCAN, as atribuições, etc., mas é importante a gente falar também sobre o perfil, que eu acredito que não é uma função para qualquer profissional de segurança pública. Então, já que o senhor está na posição aí de comandamento, né, enquanto gestor, qual seria o perfil ideal, por assim dizer, para aquele policial que, eu quero fazer parte aí desse grupamento especializado? Eu costumo dizer que a gente precisa ter três características bem peculiares dos policiais que integram unidades especializadas. Sejam elas forças táticas, BP Choques, companhia de patrés, batalhão de operações especiais, de um modo geral. Né? Ele precisa, primeiro de tudo, ele tem que ter uma capacidade de trabalhar em equipe. Né? Então, o policial que ele acaba não conseguindo se relacionar bem, é meio narcisista, assim, né? Esse cara acaba não conseguindo desenvolver um bom trabalho, né? A primeira característica dele precisa ser essa, a capacidade de trabalhar em equipe, porque no trabalho em equipe a gente vai conseguir tomar as melhores decisões, né? Por trabalhar sob pressão, por trabalhar em ocorrências e ocasiões que tu não tem muito tempo para decidir o que vai ser feito. Sim. Então, acredito que a primeira virtude, a primeira qualidade dele seria trabalhar em equipe, a capacidade de trabalhar em equipe, né? A segunda virtude, eu acredito que a mais importante delas, eu linko a questão da humildade, sabe, Douglas? Porque, às vezes, também, para a sociedade de um modo geral, e para alguns policiais que não integram esses grupos, tu acaba achando que tu integrando ele, tu passa a fazer uma função melhor do que a dos demais. Né? E eu costumo dizer que a característica mais essencial para quem integra um grupo especializado é a humildade. Para tu saber que tu é mais uma ferramenta da engrenagem que um comandante, um gestor, enfim, tem à disposição para que ele possa empregar da melhor forma possível. Então tu não é melhor ou pior do que ninguém. Tu não tem que diminuir a tua atuação, tem que sim criar uma identidade com ela, e nem tu achar que tu é melhor que os demais por causa dessa tua atuação. Então eu costumo dizer que o cara que não tem humildade, ele acaba não durando muito tempo trabalhando em unidades especializadas, justamente por causa disso. Porque vai dar problema, ele vai justamente entrar em conflito com essa questão de trabalhar em equipe. Então essas duas, elas são duas características que se complementam, né? E a terceira característica que eu linko também é a questão da proatividade. A nossa atividade, querendo ou não, ela foge da atividade convencional da brigada. Qual que é a atividade da brigada convencional? É o Douglas, que está na casa dele, teve uma emergência, o vizinho está com som alto, eu preciso ligar para a brigada, né? Então tu vai ligar no 190, a gente vai despachar uma viatura, ou seja, tu vai ser despachado pela sala de operações para ir lá. Eu, policial, do orgânico, do 190, eu vou ser deslocado, ou seja, eu vou atuar sob demanda. Eu tenho alguém que me direciona para ir lá, atender uma ocorrência do Douglas, preencher a documentação, ir embora e aguardar a próxima ocorrência da fila. Nós, das Forças Táticas, das ROCAN, nós não trabalhamos sob demanda, nós trabalhamos em áreas de mancha criminal, nós trabalhamos com uma certa liberdade de manobra para procurar o crime onde tem a maior incidência criminal, onde as organizações criminosas estão atuando, né, onde o roubo de veículo está sendo mais incipiente, onde o tráfico de drogas vem acontecendo com maior frequência. E por causa dessa liberdade, tu precisa ter uma proatividade a mais, né? Então tu precisa do policial proativo, aquele que procura mais, que tem aquela... Ele não precisa que tu esteja o tempo todo monitorando ele, fiscalizando ele. Enfim, o policial de força tática, o policial de ROCAN, ele é o policial que ele tem aquela proatividade. E ele, por si só, ele gosta de estar procurando ocorrência, de estar abordando, de estar... A gente costuma dizer incomodando o crime, né, Copini? É. O policial de força tática é o policial que ele está incomodando quem pratica o crime. Ele tem que deixar o criminoso inquieto, né? Então, eu diria essas três são as principais características, né? Que é trabalhar em equipe, a capacidade de trabalhar em equipe, a humildade e a proatividade. Junto dessas três, eu diria que complementar também é a responsabilidade, né, Douglas? Porque
a gente gente precisa ter uma responsabilidade com aquilo que a gente faz, com aquela atuação nossa, porque tu trabalha com uma viatura de maior porte, né, com motocicletas de maior cilindrada, né? Hoje o 15 BPM é uma unidade de referência nas motocicletas no estado. Né? Nós temos hoje motocicletas de alta cilindrada, como o Copini disse. Então, como a gente normalmente tem mais recursos, mais armamento, viaturas de maior porte, nós não trabalhamos em 2 na viatura, nós trabalhamos em 4. Então, tu tem mais equipamentos, tu precisa ter uma responsabilidade também sobre as tuas atitudes, sobre a tua atuação, ela tem que ter uma responsabilidade maior. Né? Ela exige Sim. isso de ti. Então, eu costumo dizer que a responsabilidade também é complementar essas 3 características que eu elenco como primordiais, assim, para um policial integrar uma unidade especializada. Pelo fato dos senhores serem policiais, estarem fardados, isso de alguma forma já torna os senhores um alvo. É, de fato, uma profissão de risco. E o uso das motos, estarem pilotando as motos, expõe os senhores ainda mais ao risco. Então, o que exatamente te motivou a fazer parte desse grupamento que gerou essa identificação? Enfim, porque eu acho muito interessante quando eu estou conversando aqui com profissionais, tu percebe só naquele brilho no olhar. O cara começa a falar ali sobre a atuação dele, brilha o olho, pô, esse cara ele é vocacionado, ele é apaixonado pelo que ele faz. E esse é o teu caso em relação às motos. Então, se tu puderes falar um pouco mais sobre exatamente a tua motivação de estar integrando esse grupamento. Eu acho que, digamos assim, pro motociclista, né? Então, eu ando de moto só quase 24 horas por dia. Eu vou para casa de moto, eu venho de casa pro serviço de moto, eu volto de moto. Então, e a vida toda eu andei de moto. Então, o cara, quem é motociclista entende, né? É uma coisa difícil de explicar. O ser motociclista é difícil de explicar. E conseguir juntar a questão de ser motociclista, gostar da motocicleta, o que a motocicleta proporciona, e juntar ainda com a profissão policial, é difícil a gente dizer ou pontuar o que é melhor. Assim, é o fato de poder ajudar as pessoas, é o fato de, que nem o Tenente falou, a Rocan, ela sai para caçar. Ela não sai para dar bandinha de moto, ela sai para caçar, para incomodar o indivíduo que está fazendo alguma crime, coisa lá, a Rocan sai para caçar aquilo ali. A gente sai com a intenção de... A gente entra de serviço ali, a gente entra, cara, o que nós vamos fazer hoje? Onde é que nós vamos dar um bote? Então a gente já vem com esse pensamento. Então, isso parte tudo completando o que o Tenente falou ali. O militar ali, o Rocan, ele tem que ter essa proatividade. Mais do que, às vezes, numa própria... Não só na viatura, mas na moto ali, ele tem uma série de fatores, que nem tu comentou, Douglas. A profissão já é de risco. Em cima de uma moto, no trânsito que a gente anda hoje. Então, ele é complicado. Se o motociclista ali, o motoboy que está fazendo a nossa entrega ali, que a gente solicita, ele já passa por inúmeros riscos durante o dia. Então, o motociclista, o Rocan ali, digamos, a gente atende diversas ocorrências e pelo tempo de experiência que eu tenho, quando uma viatura grita na rede um apoio, ou solicita um apoio, ou uma ocorrência que demanda ali uma certa brevidade, geralmente é a Rocan que vai chegar primeiro. Uhum. Seja de um lado ou outro da cidade. Falando isso de Canoas, que é uma cidade extensa. A Rocan vai chegar primeiro. É difícil, a não ser que tenha uma viatura muito próxima ali. E não é ser melhor, não. É porque a nossa mobilidade nos proporciona isso. E aí, então, nós temos essa questão. E esse fato de poder andar de moto, fazer o serviço de policial ali, então, todos os dias, é difícil sair de casa sem dizer, hoje eu tenho que trabalhar. Não acontece. É aquela, né? Trabalhar no que gosta. Acaba sendo satisfatório, né? É satisfação, né? Sair para trabalhar todo dia. Claro, nem tudo são flores, né? Tem o dia que é pesado ali por N fatores, enfim, mas não é aquela coisa que o cara, que situação, eu não queria trabalhar hoje. Não, a gente vai trabalhar hoje, levanta a cabeça, bota a farda, faz a barba e bora pra frente. E tentar fazer alguma coisa para dar um bom resultado, né? E até contribuindo ali, tu tinha perguntado pro tenente ali o perfil
de um Rocan, né? Dentre todas os quesitos que o tenente colocou ali, eu coloco mais um, né? Que talvez um dos principais, que o Rocan, ele tem que ser meio louco. Ele não pode ser muito certo. Porque ele tem a possibilidade de trabalhar numa viatura, no ar-condicionado, não pegando frio, não pegando calor, com uma segurança, uma proteção. Hoje, as nossas viaturas da Brigada Militar são todas, não todas, mas blindadas, né? as que vêm, todas ali já são semi-blindadas. Então, com uma proteção balística. Então, tem toda uma segurança. E aí o cara, não, eu não quero isso, eu quero trabalhar de moto, no frio, na chuva, no sol, no frio, e em cima de uma moto que a gente sabe ali que o para-brisa é o nosso peito. Então, e nesse ponto ali, nós temos em Canoas ali uma peculiaridade, né? Que nós somos os precursores no motopatrulhamento com moto de altas cilindradas. Então, no estado, hoje, já tem alguns batalhões que estão correndo, estão conseguindo adquirir essa motocicleta de maior cilindradas ali, porém, são poucas. E nós temos uma gama desde 2017, a gente já tem essas motocicletas de alta cilindrada. E então, aquela velocidade que vai ser desempenhada ali numa questão numa ocorrência, num acompanhamento, numa perseguição a 110, 120 km por hora, muitas vezes a gente acaba extrapolando com segurança isso. Claro, é extremamente necessário e com toda a segurança necessária, né? Mas então o cara de Rocan ali, ele tem que ter esse discernimento ali e ser meio louco para querer se propiciar a fazer isso, né? Mas ela é uma função ali que eu digo, se me perguntarem hoje, tu quer sair, vou te arrumar um outro lugar para trabalhar. Não, muito obrigado, me deixa eu na minha moto aqui, Tô muito bem aqui, Tô muito bem aqui. Às vezes a própria esposa diz assim, mas... Pois é, isso que eu te perguntar em relação à tua família. Como é que eles veem isso? Como é que eles avaliam essa tua loucura? A minha esposa, hoje eu agradeço ela, né? Porque eu já pensei até em sair ali, já a me acalmar ali, digamos assim, vou procurar um outro lugar para trabalhar, digamos assim, né? E ela, mas tu vai sair mesmo, tu vai sair, tu vai dar um mês, tu vai estar nervoso em casa, vai estar estressado em casa querendo voltar, então tu fica lá trabalhando lá que tu gosta daquilo ali. Então, em casa eu tenho um apoio, então, e isso faz bastante diferença, né? Na nossa função ali, ter esse apoio no nosso convívio familiar ali para que a gente consiga atuar da melhor forma possível, né? E tá bem para atuar no dia a dia. Para o policial, para o homem ou a mulher que quer ser policial militar por si só, já requer uma certa dose de loucura, né? Mas claro que é uma loucura aí que a gente respeita, uma loucura que a gente admira. Sim. E o que seria de nós, cidadãos, se não fosse a loucura dos senhores, né? Para estarem aí fora, correndo todos os riscos do mundo para justamente defender e proteger a sociedade. Para aquele policial militar que agora está nos assistindo e que ele pensa assim, bacana a função da Rocan. Eu me identifico com essas características que foram mencionadas aqui, com este perfil para integrar essa força. E aí? O que ele faz, ou que tipo de treinamento ou curso ele tem que fazer para integrar esta unidade especializada da Brigada Militar? O especialista do assunto é o Copini, né? Então ele pode falar um pouquinho mais a particularidade do curso de Rocan específico, né? O que eu posso salientar é a questão dos cursos do modo geral. O que a gente não pode achar é que o curso ele é um ponto final. Eu fui lá, fiz o curso, conquistei um brevet, adquiri conhecimento e acabou, né? O que a gente tem que entender é que, muito pelo contrário, o curso ele é um ponto de partida, né? Com o curso, a partir de agora, sim, agora tu tem a responsabilidade de colocar em prática aquilo que tu aprendeu, te qualificar cada vez mais, porque a sociedade segue evoluindo, a atividade policial segue evoluindo, né? O nosso trabalho segue evoluindo, então tu não pode se limitar só ao que o curso te ensinou. Sim. Aquilo ele te deu um pontapé inicial para tu começar a atividade. O que o curso traz, e isso de Rocan, de Força Tática, todos os cursos de modo geral, o que ele traz é o alinhamento institucional, né? É o que a instituição espera de quem vai atuar na Rocan, por exemplo. Ela vai trazer uma base, uma diretriz, né? Doutrinária, enfim, técnica do que a instituição espera dos militares que integram a Rocan, dos militares que integram forças táticas, batalhões de choque, enfim. O curso ele faz isso. Ele a instituição quer isso dos senhores. E está aqui a bagagem para os senhores, aproveitem ela da forma que seja mais proveitosa para a sociedade, né?
Então ele não é um ponto final, ele é um ponto de partida, né? Mas, obviamente, o melhor ponto de partida é o curso de formação, né? Agora o curso de formação de Rocan especificamente, aí o Copini, que é um pouco mais louco do que eu, ele pode falar, né? Tem o curso já. Para integrar a Rocan hoje, pela normativa da brigada, ali, pela nossa instituição, nós temos ali uma formação, ali, além da categoria A, né? Cara, o camarada ser habilitado na categoria para moto ali, ele faz uma habilitação pela força, que a gente fala ali, que primeiramente é para ver se ele tem uma condição mínima e mínima mesmo de atuar numa motocicleta. E aí ele pode participar ali, ele vai fazer o policiamento, ele vai alguma missão específica ali, alguma operação específica atuar ali. Mas hoje, pro grupamento de Rocan, nós temos o curso tático com motos. Esse curso tático com motos aí, eu fiz o meu lá em 2013, e aí ele é um curso que ele, assim como o tenente falou ali, ele é o pontapé inicial para quem não tem técnica. Eu, quando entrei na brigada lá, eu tinha vontade, sabia andar de moto, mas depois eu vi que eu não sabia andar de moto. Eu era um louco em cima de uma moto. E aí a gente tem técnicas ali que vai aprendendo. Então, o curso tático com motos, ele tem uma gama ali de mais ou menos umas 2 semanas. Então, ele começa numa segunda-feira, vai até na segunda, sexta-feira lá. E nesse curso, ele começa desde o básico até o mais avançado. Então, ele começa ali com o camarada aprendendo a se posicionar em cima da motocicleta, porque a motocicleta ela não é só subir em cima e andar, né? A gente tem um posicionamento, e tudo é uma coisa que ela vai puxando a outra. Um posicionamento errado em cima de uma moto, ele vai te dificultar numa frenagem. Ele vai te dificultar na questão de tu fazer uma curva ali, entrar numa esquina. Então, todo esse posicionamento ali, além da questão de ser policial em cima de uma moto, tem a questão da maniabilidade e manter aquela moto em pé, né? A moto, ela é feita para cair, ela só tem 2 rodas, né? Se a gente largar ela, ela vai cair. Então, a gente tem que ter esse conhecimento ali. Então, esse curso, ele abrange técnicas de pilotagem, abrange maniabilidade, tanto o on-road, que é no asfalto, para a gente andar no asfalto, como o off-road, que é para andar na terra. Então, tem uma série de questões com a motocicleta para, de fato, o cara aprender a andar de moto, e aí aprender a andar de moto, o cara vai ser polícia em cima da moto. Aí ele vai aprender a abordar, ele vai aprender nas situações necessárias ali, a efetuar disparos, se abrigar, usar a moto como uma extensão do corpo dele quase, para se abrigar, que nem a gente não tem a questão balística ali. Então, a gente tem uma moto que, na maioria das vezes, ali, num contexto geral da brigada, é uma moto de 250 a 300 cilindradas. Então, ela não é uma moto muito robusta, não é uma moto muito grande. Então, nós temos alguns pontos da moto ali que nos protege, tem algum abrigo necessário, mas não é uma coisa muito grande que vá nos... Então, a gente aprende nesse curso ali o básico para integrar esse grupamento. E aí é só o pontapé inicial, né? Só o início das instruções. Então, o camarada ali, ele foi voluntário para fazer o curso, ele foi lá, pagou a etapa dele dessas 2 semanas durante o curso, e aí, posterior ao treinamento, ele é contínuo, né? Então, ele vai aferindo as suas habilidades ali, suas técnicas. Então, hoje, para o camarada ali, ele ser integrante do grupo, de um grupamento de Rocan, ele tem que fazer esse curso tático com motos ali para ter esse conhecimento, digamos que quase que mínimo, né? Então, para a gente poder ter uma... E o objetivo disso, o que é? Ele ter a segurança para ele andar de moto, para ele conseguir desempenhar as funções na motocicleta com motocicleta, né? E também a segurança dos cidadãos que estão em via. Então, a moto, ela tem seus riscos e seus perigos. Então, e assim como para o cidadão ali que está sendo abordado, que está recebendo um atendimento, então, utilizar a moto da melhor forma possível, né? Então, esse é o... E daí tem outros cursos ali o curso de batedor motociclista, que ele tem uma função diferente, não é o curso tático com motos, ele não é tão voltado para o policiamento. O curso de batedor, ele já é mais voltado para a escolta de
escolta de comboios militares, de delegações, como eu comentei antes ali, o pessoal da capital ali que acaba desempenhando a função das delegações de times, quando tem jogo na Copa do Mundo ali, que eu bastante. Então, esse curso ele já é mais voltado para essa parte mais de escolta. Então, o governador ali, quando vai deslocar para alguns locais ali, então ele recebe escolta, ele vai escoltado, delegações de outros países, enfim, uma série de situações que exijam, né? Então, esse curso, ele capacita o militar ali para desempenhar essa função. Quanto tempo mesmo de duração desse curso? O curso tático com moto ele tem uma duração Ele é... Em questão de horas, eu acho que ele está em questão de 120 horas, 110 horas aulas, se eu não me recordo, não tenho bem a certeza. Mas ele se dá de segunda até a segunda sexta-feira, então são 2 semanas ali cheias, né, durante esse curso. E aí ele termina, e é uma parte bem, bem legal que ele termina o curso, que é uma trilha. Então, o camarada lá, ele tem todas as 2 semanas ali, ele faz esse treinamento ali, recebe o conhecimento, adquire o conhecimento e ele coloca em prática ali para efetuar uma trilha. Daí, que antigamente era feita lá no Morro da Polícia, lá se fazia todo o Morro da Polícia, saía lá quase em Viamão, e hoje ele é feito na própria Academia de Polícia lá. Então eles criaram ali, foi feita uma trilha ali, a trilha ecológica. Então a gente faz uma trilha ali para colocar em prática o que aprendeu, né? Sim. É um momento também de descontração ali do curso, para não ficar uma coisa muito certinha, né? Então, o cara passa um trabalho ali. Tá certo, tá certo. Então, pode-se dizer que tem ali o curso, que é um dos pré-requisitos, ou seja, não basta só fazer o curso, mas também tem todo aquele treinamento continuado. Aí eu, numa conversa com outro policial militar que faz parte aí desse grupamento especializado da Rocan, ele diz o seguinte: de fato o nosso risco é muito grande em cima das motos. Em um dos nossos treinamentos nós aprendemos a cair. Sim. Isso é verdade? Sim. Como é que se aprende a cair? Eu, particularmente, já andei em moto, já tive moto de pista, andei em moto em autódromo, né? Então, diferente ali que a gente tem equipamento, não tem nenhum obstáculo que a gente... Eu caí a 120 por hora numa curva lá, fui esfolando no chão lá, não acontece nada, o equipamento segura, né? Então, Sim. a gente utiliza também equipamentos de proteção, mas nós temos a questão do trânsito, então, de bater em alguma coisa, em algum obstáculo, de algum veículo, enfim. Então, a gente tenta o máximo possível não deixar braço, perna, então a gente se fecha, né? Digamos, quase que virar uma bola, para que a gente caia rolando e não fique um braço pendurado em algum carro, alguma coisa. Então, e o treinamento o treinamento de treinar para cair ali, ele acontece. Então, o cara se joga lá de cima de uma moto, lá um peralzinho abaixo ali para rolar um pouco, para entender que o cara tem que fechar o pescoço para evitar uma torção ali no pescoço, para evitar um dano na coluna. Até porque o capacete bem afivelado, então a gente passa por algumas situações ali que, digamos, o cara vê que se o equipamento não tiver condizente, ele não tiver bem ajustado ao corpo, ele pode talvez mais prejudicar do que nos auxiliar, né? Então a gente vê ali, né, na televisão, a gente já viu vários casos de própria fivela do capacete acabar machucando o pescoço não só de militares, mas de motociclistas em geral, né? Sim. Então o equipamento ele tem que estar bem fivelado. Então essa questão tem esse treinamento ali que a gente passa aí para tentar diminuir. Inclusive, eu tive uma situação já faz algum tempo aí, que numa ocorrência, enfim, ali eu passando por um veículo e o veículo entrou à esquerda. Ele resolveu ali que ele tinha que entrar à esquerda no condomínio. E eu efetuei técnica de frenagem, tudo ali, tentei segurar o que deu, só que chega um ponto ali que quem é motociclista sabe, às vezes é mais fácil tu solta o equipamento e deixa ele, porque o equipamento ele pode machucar um pouco mais. E aí quando eu vi que não dava mais, eu me desvencilhei da moto. E aí eu voei por cima do capô do carro lá, parei alguns metros pra frente, rolando lá. Quando eu tô me levantando, ainda vem o senhorzinho segurança do condomínio e fala exatamente o que tu me falou. Tchê, mas vocês têm o treinamento de cair, né? Porque aonde tu bateu e aonde tu voou, e tu saiu rolando lá e tu não se machucou nada, ele deu, não, a gente tem o treinamento, é isso aí. Então, o treinamento é para isso, né? Claro, a gente evita ao máximo esses acidentes, né? E voltando ali, que nem a gente tem a questão das motos de alta cilindrada.
Essa é uma coisa que é um assunto bem delicado até, porque a moto de alta cilindrada é o normal de todo motociclista ou o cara que tem o sonho de ter uma moto grande. Ele olha uma moto grande e diz, eu não posso ter uma dessa. Se eu tiver uma dessa, eu me mato. Moto grande, né? O cara acha que o cara vai andar sempre tudo que dá. E não, né? A gente aprende a respeitar. A gente aprende a respeitar o equipamento que a gente tem. E a moto de maior cilindrada ali, a gente costuma dizer que assim como ela acelera, ela freia. Então a gente tem uma segurança muito maior. E desde quando a gente vem, assim como as outras unidades ali que vem tentando adquirir motocicletas de maior cilindrada, é uma questão que a gente se apega bastante à questão da nossa segurança. Então, se nós tivermos um equipamento bom para trabalhar, uma segurança que vai nos oferecer uma segurança maior ali, então ela acaba minimizando esse risco, né? Então, desde de um tempo aí que a gente adquiriu essas motocicletas ali, que a gente vem atuando com essas motocicletas, a gente diminuiu consideravelmente até nossos acidentes. Então, muitos acidentes, eles são evitáveis. E a própria direção defensiva ali, né? O motociclista, ele tem que, digamos assim, o policial já é o aguçado, né? O olho lá na frente tem que estar atento em tudo. E o motociclista, ele tem que ser, se não o dobro, no mínimo o dobro. Porque ele tem que prestar atenção no veículo que está na frente, ele tem que, muitas vezes, adivinhar o que aquele motorista lá que... O cara, a gente sabe, tá no telefone, tá escutando o som dentro do carro, ele não... Daqui a pouco o cara tá prestando atenção no som, não tá atento aos espelhos, e ele não tá vendo o que tá acontecendo. Então, muitas vezes a gente acaba adivinhando o que o motorista ele vai fazer, e isso nos previne de muitos acidentes. Então a gente já sabe, ele, segura que vai dar. Daí aconteceu. Daí, me safei. Se eu não tivesse prestado atenção ali, poderia ter ocasionado o acidente. Então ela tem essa... e são coisas que só a experiência do dia a dia em cima da moto ali que proporciona isso, né? Digamos, a gente tem ali, digamos, por esse meu tempo ali, já teve vários militares que integraram o grupamento, saíram do grupamento, e a gente vê ali quando a gente chega ali que eu brinco e comento com a gurizada mais nova. Cara, o momento de cair é quando vocês são novos no pelotão. Que aí o cara cai para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Porque não tem esse discernimento muitas vezes. Então, conforme vai passando o tempo, o cara vai pegando a experiência. E não é a experiência só da moto, é a experiência de um contexto geral ali. Sim. Então, tu acaba diminuindo esses riscos e otimizando o teu serviço ali. E o corpo também, né? Porque o corpo às vezes padece, né? É um tornozelo... Digamos, se a gente olhar ali o grupamento ali, sempre tem um que, o joelho já aconteceu alguma coisa, uma perna já tem uns pinos. E assim a gente vai indo. Sim. Quando eu converso com comandantes desses grupamentos, todos eles dizem o seguinte, cara, é maravilhoso comandar esses grupamentos, porque geralmente, em quase 100% dos casos, pessoas que estão ali são pessoas que querem estar ali, que amam o que fazem e que buscam a qualificação e desenvolver o trabalho por conta própria. Essa seria a facilidade. Mas da mesma forma que a gente sabe que é ruim ter que empurrar uma pessoa para fazer o trabalho dela, por vezes, por conta desse ímpeto, dessa vocação, dessa paixão, também o excesso pode atrapalhar e por vezes tu tem que puxar. Qual que é mais difícil? Força tática, ROCAM, eu sei que são grupamentos diferentes, mas como é que é lidar com esses dois grupamentos nesse quesito? Olha, o papel nosso basicamente é a integração, tanto meu quanto do capitão, é a integração, né, Douglas? É fazer com que o pelotão de patrulha e o pelotão de ROCAM atuem da forma mais integrada possível, né? Eu não tenho muito tempo de 15 BPM ainda de Canoas, né? Eu vim do interior do estado, enfim, e eu era de Frederico Westphalen, né? Então... ali no 15 BPM, desde que eu cheguei, a minha política principal foi fazer com que eles trabalhassem integrados, né? Sim. Instigar, ou fazer, né, muita presunção, mas instigá-los a trabalhar de forma o mais integrada possível, né? Então, obviamente, como tu disse, o cara tem que entender que não é para integrar uma ROCAM, não é só eu ser extremamente apaixonado por moto. Vem toda uma questão de planejamento, de controle de riscos, né? Disciplina. Exato, de disciplina, né? Toda essa questão precisa o militar ter isso aí incutido, né? Isso aí a gente tem trabalhado, tem conversado, enfim. Isso a gente consegue trabalhar na nossa educação continuada, né? Na Brigada nós temos o nosso plano anual de educação continuada, que todo ano todos os policiais param
ou uma porcentagem muito grande de policiais, a gente para tudo que está fazendo e por uma semana a gente participa de treinamentos, né? Então todo policial da Brigada Militar tem a porcentagem anual ali, né, que nós temos que passar, enfim, por esse treinamento. Participa desse treinamento, né? Além desse plano anual de educação continuada, nas companhias ou pelotões de força tática, nós temos treinamentos semanais, né? De até 4 horas por semana. Então, lá em Canoas, no 15 BPM, a gente tem um dia da semana que as patrulhas de força tática param tudo que estão fazendo e treinam, né? Abordagem, conduta de patrulha, contra-emboscada, atendimento pré-hospitalar de combate, né? Treinamentos, de um modo geral, instrução tática individual, treinamentos, de um modo geral, que vão nos auxiliar justamente a tentar chegar o mais próximo possível da excelência, né? Sim. Porque o treinamento, basicamente, ele é isso. Ele te faz tu tomar as melhores decisões quando teus níveis de estresse estiverem altos, né? Então, tu treinar... Eu costumo dizer lá no... Eu sou bem chato nessa questão de treinamento, né? Eu costumo dizer que a gente opera como a gente treina. Então, quanto mais treinamento nós tivermos, menor é o risco da gente cometer erros na rua. Porque quando tu for submetido ao estresse, tu vai agir como tu treina. Então, por isso tu precisa treinar bastante, né? Então, a nossa função lá, enquanto um dos oficiais da companhia, é justamente essa aí. É instigar a integração, principalmente entre ROCAM e patrulhas, né? E instigar o treinamento, o gerenciamento de riscos, fazer o policial militar que integra uma ROCAM entender que não é simplesmente gostar de moto, sentar numa moto e sair pra rua de moto. Não é só isso, né? Tem toda uma questão de área, né? Área de incidência criminal. A moto, ela possui suas vantagens e suas desvantagens. Principalmente no nosso caso, né? Que nós temos essa questão de motos de baixa cilindrada, policiamento ordinário, são as consideradas entre 200 e 400 cilindradas. Né? E motos acima de 500 cilindradas são consideradas motos de alta cilindradas, né? Isso requer uma responsabilidade muito grande do policial que vai subir nela e saber que tu tem uma mobilidade maior, tu tem uma rapidez maior para tu chegar nos locais de ocorrência. Sim, mas tem uma responsabilidade muito grande. Tu tá indo, como o Copini falou, o teu para-choque é o teu peito, a tua cabeça. Tu tá indo sem equipamentos, né? Que uma viatura tem armamento pesado, fuzis, granadas, escudo balístico. Na moto tem tu e a tua moto, né? Então ela tem as vantagens e tem a desvantagem do policiamento com motocicleta, tá muito mais exposto. A gente precisa conscientizar o militar disso aí, né? E essa conscientização vem com o treinamento vai trazer a segurança. A segurança tu vai trabalhar de uma forma mais tranquila e se submeter o mínimo possível aos picos de estresse, né? Que vão atingir o nosso corpo, né? Numa ocorrência, enfim, exige a tomada de decisões. E as próprias atividades se completam, né? Porque tem essa questão da mobilidade ali. Tem locais, por exemplo, em Canoas ali também, assim como tem outros locais do estado aí que também tem essa característica. Mas há locais que uma viatura não consegue entrar. Ou não consegue entrar de uma forma rápida para conseguir chegar naquele ponto. Coisa que a moto consegue. Então, muitas das vezes ali, a gente atua em conjunto justamente para isso. Os guri lá, os guri das patrulhas. Cara, a gente não consegue, ou se for só nós, vamos perder. Então, vai os ROCAM na frente que vai dar bom. Então, acaba atuando dessa forma integrada, né? Então, tem esse viés ali de trabalhar. E o serviço, ele tem uma familiarização, ele é praticamente uniforme. O que muda bastante ali é o próprio meio, né? O meio de como a gente chega na ocorrência, de como que a gente efetua esse patrulhamento. Sim. Mas as funções ali são praticamente idênticas ali, ou com algumas peculiaridades. Só. A gente costuma dizer que de todos os órgãos de segurança pública, claro, trabalham de uma forma integrada, em conjunto, com a mesma finalidade, que é oferecer segurança para a população, cada um deles ali na sua respectiva área de atuação. E se nós usássemos aí uma analogia, poderia-se dizer que a Brigada Militar ou a Polícia Militar, de uma forma geral, é a ponta desta lança. E dentro da Polícia Militar, em relação, por exemplo, à ROCAM, por conta dessa facilidade de deslocamento, de por vezes, né, chegar primeiro numa ocorrência, ela é, por assim dizer, a ponta da lança. E aí, pegando um gancho nisso que tu falaste agora, eu te pergunto, quais são as ocorrências mais arriscadas ou perigosas para a atuação de um policial da ROCAM? E também, de quebra, se tu puderes relatar aqui para nós, para nossa audiência, uma ocorrência que tenha sido especialmente marcante para ti. Todo o acompanhamento, ali, a perseguição, né? Ela tem um grau de risco muito elevado. Porque o cidadão ali, o indivíduo que ele está em fuga, ele não pensa nas consequências.
E aí nós temos a nossa situação ali de nós termos a função ali de, digamos, a gente brinca ali, que eu falo para todos os dias que a gente atua. O nosso objetivo é nós retornarmos para casa bem. Então nós temos que retornar para casa, tem o seu objetivo principal. Então nós temos que ter o discernimento de até onde a nossa loucura pode ir, para não acompanhar e fazer essa diferenciação do indivíduo que está em fuga lá. Então essas ocorrências de perseguição ali, que tem acompanhamento, claro, fora a questão das ocorrências que envolvendo arma de fogo, né? Que por não ter uma proteção ali e tal. Mas, então, essas ocorrências de perseguição ali, e embora não vou dar um número, mas a maioria dos rocan ali, quando canta na rede alguma coisa que tá em fuga, alguma coisa, os caras chegam a se enlouquecer, né? Com a vontade de chegar. E a gente fala ali, cara, a viatura ela tem que acompanhar, seja carro a moto, 3, 4 minutos só se conseguir para o rocan chegar. Depois que chegar é difícil ele perder. E esse do perder aí foi uma situação de uma ocorrência, já tem algum tempinho aí, que foi bem interessante. Nós tínhamos parado para almoçar. E aí, digamos, e a gente não tem horário de almoço, né? Então, até tem, mas a gente é numa linha que a gente parou para almoçar, servimos o prato para comer e na rede, uma ocorrência de roubo a uma residência, os indivíduos armados e tal estão no local e aquele local onde estava ocorrendo ali era próximo de onde a gente estava almoçando. Nós se olhamos assim, cara, não tem como, né? Não tem como nós continuar nosso almoço, deixamos o almoço, a gente já volta. E saímos, correndo e tal. Pegamos lá as motos, saímos do local onde estava almoçando ali. Nesse meio tempo, os indivíduos saíram da residência ali em direção à BR-116. E nós chegamos à BR-116. E aí eu lembro, eu estava na frente ainda, estava de primeiro homem lá, assumindo a ponta da equipe. Quando eu olho para trás no espelho, assim, que eu dei uma olhada, e aí na rede ele falou, um veículo Gol de cor escura, assim. E aí quando eu olho para trás, vinha um Gol na BR, assim, costurando os carros. E eu, cara, a esse momento, um carro que saiu na BR, um Gol cortando os carros escuro, não tem muitos, não é muita coincidência, né? Então, e aí encostei, passei pro lado de cima da BR ali, encostei atrás do carro e começou o acompanhamento. E aí nós informa na rede, e aí essas são as dificuldades que nós temos, né? Porque daí nós temos que prestar atenção no veículo à frente, nós temos que prestar atenção no trânsito, é uma moto, nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo e informar na rede o que está acontecendo, aonde nós estamos, e aí ali nós, digamos, a equipe de rocan ela atua geralmente em 3. Então é um trio atuando. Então cada um desse trio ele tem suas funções também. Então tem o cara aquele que é o responsável por avisar a rede, avisar no rádio, tem um cara aquele que não vai que está na frente, não perdeu o que está acontecendo na frente, prestar atenção lá. Então, e nós seguimos. E fomos informando a rede e se perdurou aquele acompanhamento ali de Canoas até Esteio, até que Esteio ali, as viaturas começaram a fazer cerco ainda, quase ocorreu diversos acidentes ali, então o cara tem que estar com a técnica aguçada ali para chegar bem na ocorrência e chegar na ocorrência, né? Ali em Esteio, ali, os caras foram entrar numa rua contramão lá, infelizmente, bateram num veículo que estava parado na sinaleira, mas prendemos os 3 indivíduos, tudo certo ali, a materialidade apreendida, tudo. E aí, nós conversando ali, eles, na delegacia, já tudo certo lá, apresentando a ocorrência, eles, com uma conversa informal ali, eles, nós estava bem, nós tínhamos passado por uma viatura já, e seguinte, nós tava tranquilão assim, ó, que nós ia conseguir dar fuga. Quando a gente viu as motos da Rocan na BR, a gente pensou, deu ruim. Deu ruim porque é o seguinte, pra fugir agora vai ser difícil. E eles conversando entre eles, né? E daí nós, mas cara, por que vocês não tentaram deles? A gente tentou fugir, mas não é difícil, não tem, assim. Da viatura até que dá, a gente faz uma loucura, passa uma calçada ali e tal. Mas agora a moto, onde a gente passar, vocês vão passar. E, de fato, é o que acontece, né? Então, a gente vai numa loucura ali. Então, isso é uma só, mas tem diversas outras ocorrências aí que envolveram disparo de arma de fogo com indivíduo alvejado dentro do veículo. Também se perdurou ali por alguns quilômetros. Teleentrega de droga. Então,
são vários fatores, mas essa ficou marcante pelo relato do indivíduo ali, deles conversando. Ô, seu, a gente tava tranquilo, até que a gente viu as motos. E aí chegou a dar uma baixada, assim, porque a gente tava indo pro 10. E aí, quando viu as motos, a gente se apertou e, deu... Vamos se prender, né? É quase que aqueles memezinhos que tem. Então, tem essa facilidade, tem essa propriedade de... É difícil de fugir. É difícil. Ali, os próprios... A gente escuta até dos colegas ali. Deu uma ocorrência ali. Cara, não deixa os Rocan chegar, porque se os Rocan chegar, nós vamos perder a ocorrência para eles, porque os Rocan vão encostar vão encostar naquele carro, naquela moto ali e não vai deixar fugir. E de fato encosta ali. E aí tem a facilidade ali de Canoas ali, que a gente tem as motos que nos proporcionam essa facilidade, né? Sim. Então, o cara até pode fugir, né? Mas vai ser difícil. Vai ser difícil ele conseguir ter êxito nessa fuga dele ali. Então, e hoje em dia a gente tem ali alguns tentantes, né? Que volta e meia acontece ali, mas geralmente é sem sucesso. Ou senão eles cantam uma vitória ali que não existiu. Eu fugi e não existiu aquela fuga ali, foi da imaginação deles, né? Então... É aquela coisa, pode até correr, mas vai ser preso cansado. Cansado, exatamente. Vai tentar. E é interessante destacar isso, porque não importa se o vagabundo ele tá ali num carro 4 rodas ou numa moto, por mais potente que seja o veículo que ele está usando ali para se evadir do local, os senhores têm a técnica. E a técnica, no fim das contas, faz toda a diferença. O que nos diferencia do indivíduo que tá tentando essa fuga ali é exatamente isso. É esse controle psicológico que o militar tem em cima da motocicleta ali para saber o que ele está fazendo e como que ele vai fazer. Então, ele busca a técnica, ele treina aquela técnica dele ali de frenagem, então, de conseguir frear o mais tarde possível com uma segurança ali. Ele faz um desempenho, um posicionamento certo em cima da moto para conseguir entrar numa esquina, para conseguir fazer aquela curva ali, para conseguir encostar. Então, na reta, todo mundo é piloto, né? A gente fala, na reta tu conhece a moto, na curva tu conhece o piloto. Então, na Rocan, na reta e na loucura a gente conhece o cara da fuga. Sim. Agora, na atribuição de frenagem, de técnica, a gente conhece o Rocan que está desempenhando o papel ali dele. Senhores, agora, infelizmente, caminhando para os últimos minutos, para o finalzinho aqui da nossa entrevista, eu quero pedir para vocês se dirigirem a essa câmera aqui, enfim, se quiserem se dirigir à nossa audiência e fazer as suas considerações finais. Tenente. Primeiramente, eu acho que eu queria agradecer a ti pelo espaço que tu vem abrindo, né, para as forças policiais no teu podcast. É um podcast com um alcance muito grande, né, que talvez nem tu tenha essa dimensão do alcance que tem o teu podcast e a importância que tem para o trabalho da brigada, das polícias de um modo geral. Trabalhar com segurança pública nem sempre é muito simpático, né? Tu vai tomar decisões que às vezes não vão agradar todo mundo, né? Então a gente precisa entender a particularidade de cada público, enfim, e saber tomar as melhores decisões, né? Então não é todo mundo que entende, né, essa nossa atuação. A gente costuma dizer que quem gosta, todo mundo liga pro 190 quando o risco bate a porta. Mas quando faz um churrasco, ninguém liga no 190 e diz, pede pra uma guarnição aproximar aqui ou uma equipe de força tática aproximar aqui para comer um churrasco comigo. Ninguém nos convida para esses momentos, né? Nos convidam quando o risco bate. E é isso que é o Serviço de Segurança Pública, né? Então ele não acaba sendo um trabalho dos mais simpáticos, mas a gente sabe a importância, né? E que bom que tu, com o teu podcast, tu conseguiu dar esse reconhecimento e essa visibilidade, né, para o trabalho de segurança pública nosso, né? Primeiramente, agradecer a ti, então, pelo espaço. Agradecer também aos nossos comandantes, né, que nos autorizaram a vir ao teu podcast aqui, né? O Coronel Meirelles, hoje, comandante do 15 BPM, nos autorizou, ficou ciente, já esteve aqui no teu podcast, né? Sim. É um conhecido teu aqui já, é teu amigo, inclusive, né? Amigo pessoal, enfim. Um excelente comandante que nós temos lá e nos autorizou a vir, agradecer ele, enfim, pela liberação. E agradecer ao público também, né? Por ter nos ouvido, aos policiais militares, principalmente, né? Que é o teu público-alvo. Eu costumo dizer que eu sou o Tenente Jonas. Eu tenho curso de Força Tática, eu tenho curso de multiplicador de APH, eu sou o comandante junto com o capitão da 5ª Companhia de Força Tática, respondo pela Rocan, mas eu costumo dizer que o meu maior título hoje é ser o marido da Marília, ser o pai do Heitor, ser o pai da Mirella, são os meus maiores títulos hoje, perfeito, né? Então, gostaria de agradecer a eles também, a minha família, né,
A base. Principalmente é a nossa base, né? E que entendem a nossa ausência, né, Douglas? Que entendem a nossa ausência, enfim. É isso aí. Da mesma forma, Douglas, eu queria agradecer a oportunidade de vir. O que eu não tive há alguns anos atrás ali, de ter esse conhecimento, de ter essa possibilidade de entender o que era a Rocan, de vir explanar o que é esse grupamento e essa função que é desempenhada. Então a gente, em nome do grupamento e em nome da Rocan, da Brigada Militar, agradecer essa oportunidade de vir externar e mostrar o que é o nosso trabalho. Aí, da mesma forma, agradecer ao tenente pelo entendimento, auxiliar no que for necessário, no que é necessário ali, ao capitão, aos comandantes, como comandante do batalhão ali, por nos propiciar e nos autorizar a vir ter essa conversa contigo, né? E ao público em geral aquele camarada que tem a vontade, que fica olhando o videozinho que fica olhando o videozinho no YouTube, que fica olhando o videozinho no Instagram lá, que faz o papel dele ali talvez de estudar, se é a vontade dele, e assim que possível, vem trabalhar com nós ali, vem trabalhar conosco, seja em todo estado, em todos os estados, né? Porque essa aí ela vai além de fronteiras estaduais, ela vai... Então, a Rocan, em outros estados, aí ela tem alguns outros nomes, esse designativo, mas a função primordial ali é a mesma, é caçar vagabunda ali, incomodar e dar um resultado para a sociedade, ele é o que a gente quer, né? Então, eu também, eu quero que a minha família e os meus amigos, assim como os amigos dos meus amigos, que vai se estendendo numa rede total ali, que ele possa sair para trabalhar, que ele possa ter os seus momentos de lazer em segurança e a felicidade. Eu particularmente, quando eu vejo uma viatura ali, eu fico feliz em saber que aquele local ele tá bem guarnecido, né? Sim. Então, só agradecer também tu brincou ali sobre a família, então agradecer a minha esposa também, que me dá o maior apoio, minha filhota lá, que vê uma moto hoje, ela já fala papai, a moto, e então isso aí não tem preço, né? A gente ter esse reconhecimento em casa ali e esse apoio total ali. Então, Perfeito. Só agradecer. Perfeito, então. Então, também quero aproveitar o ensejo aqui, não fiz o agradecimento no início, quero estender o meu agradecimento, também o meu abraço ao Tenente Coronel Fernando Meirelles, hoje comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar em Canoas, por gentilmente também, já participou do podcast, e liberar os senhores para estarem aqui, dando essa verdadeira aula para a nossa audiência. E eu também quero cumprimentar vocês, agradecer não só pela participação aqui no nosso podcast, no nosso programa, mas parabenizar os senhores por conta do trabalho de vocês, por conta da qualificação de vocês e principalmente pela coragem de estarem aqui no podcast diante das câmeras. Eu sei que para vocês, né, sendo a primeira vez, e não apenas a primeira vez de passar por uma experiência de estarem sendo entrevistados, mas principalmente vestindo a farda e representando tão nobre e tão importante instituição, a Brigada Militar de uma forma geral, ainda mais especificamente o grupamento especializado, como a Força Tática e também ali a Rocan. Então eu sei que isso não é uma tarefa fácil, por isso mesmo eu agradeço de coração pela disponibilidade dos senhores de estarem aqui participando. Parabéns mais uma vez. Nós agradecemos. Perfeito, então. Muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho dos senhores. Tá Amém. bem? Quanto a você, muito obrigado pela tua audiência até aqui e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.